pessoal, eu sou o professor Bruno Amorim e estou aqui de volta com vocês para resolvermos mais uma questão dentro da nossa sessão matemática para o Enem. A questão de hoje vai envolver geometria. Vamos prestar então atenção no enunciado da questão? Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal com 5 degraus, de maneira que o mais baixo e o mais alto tenham larguras respectivamente iguais a 60 centímetros e a 30 centímetros, conforme a figura abaixo. Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira, cujo comprimento mínimo em centímetros deve ser letra A 144, letra B 180, letra C 210, letra D 225, letra E 240. Como vocês podem ver, um determinado marceneiro quer construir uma escada que tem um formato trapezoidal. Para isso, ele vai contar com uma ripa de madeira e ele vai cortar pedaços dessa ripa de madeira para poder construir os degraus. Essa escada trapezoidal terá 5 degraus conforme está aqui na figura. O degrau mais embaixo tem um tamanho de 60 centímetros e o degrau mais acima tem um tamanho de 30 centímetros. Temos mais outros 3 degraus para compor 5 degraus, os quais eu estou chamando de medidas X, Y e Z em azul. Ora, como é que nós podemos calcular então o tamanho mínimo de uma ripa de madeira para que eu corte em pedaços e forme os meus degraus? Essa ripa tem que ter um tamanho igual à soma dos tamanhos dos degraus. Em regra, eu posso até ter um pouco de perda de material. Então, o tamanho da ripa tem que ser um pouco maior do que a soma dos degraus. Mas como a questão fala no tamanho mínimo, eu vou admitir que se eu somar o tamanho dos degraus dessa minha escada trapezoidal, eu terei o tamanho mínimo da minha ripa de madeira. Bom, qual a primeira solução? É uma solução intuitiva em que eu uso a ideia da fórmula da área até do trapézio. Ou seja, se eu juntar um trapézio junto com outro trapézio igual invertido, eu vou formar um paralelogramo. Isso mesmo. Olha o que eu construí aqui para vocês. Eu reproduzi o primeiro trapézio, degrau superior 30, degrau inferior 60. E eu colei nesse trapézio um trapézio igual, mas de cabeça para baixo. De forma que esse trapézio aqui em azul, ele tenha degrau inferior 30, degrau superior 60. Quando eu junto esses dois trapézios, a figura que eu obtenho é um paralelogramo. E nós sabemos que os lados opostos de um paralelogramo têm valores iguais. E mais ainda, não só a distância daqui até aqui é igual a daqui até aqui, no caso 90, como todas essas outras linhas compostas por um pedaço preto e um pedaço azul, o preto do primeiro trapézio, o azul do trapézio invertido, também vale 90. Ora, como são 5 degraus, eu tenho 5 linhas, todas elas com um valor de 90 centímetros, conforme aqui. Então, se eu for somar todas essas linhas, eu vou ter 30 mais 60, que dá 90, vezes 5, 450 centímetros. Como os meus degraus, é o que eu quero somar, é a metade do total, porque eu quero somar, eu vou montar aqui o 30 com 60, o X, o Y e o Z. O que eu tenho aqui, se eu somar os 5 linhas do meu paralelogramo, é o dobro do tamanho dos meus degraus. Então eu pego esse valor, 450, e divido por 2, eu vou obter 225 centímetros, que é a soma dos degraus. Vamos agora propor para vocês um segundo modo de solução, usando o conceito de base média de um triângulo. Eu posso, num trapézio, ligar o vértice de cima ao vértice oposto aqui de baixo. Quando eu faço isso, se eu quiser calcular o valor dessa minha base média do trapézio, eu observo que eu tenho 2 triângulos. Esse primeiro triângulo aqui, em que esse pedaço que eu chamei de M, como base média desse triângulo aqui, é metade de A sobre 2. E esse pedaço N, que se eu olhar esse triângulo aqui, ó, N vale a metade de B, porque é a base média do triângulo. Então, N é igual a B sobre 2. Se eu quiser somar M com N, que é a base média do meu trapézio, eu vou ter A mais B sobre 2. Ou seja, esse meu segmento intermediário entre A e B é igual a A mais B sobre 2 num trapézio. Então, a base média de um trapézio é igual a A mais B sobre 2. Tendo isso como referência, eu posso olhar aqui e dizer para vocês que Y, se eu olhar para o trapézio grande, vai ser igual a
60 mais 30 sobre 2. Y é a base média do meu trapézio grandão. Show de bola, é o que está aqui. Y é igual a 60 mais 30 sobre 2, que vai dar 45 centímetros. Vamos avançar. Se eu quiser calcular o Z, eu vou olhar para esse trapézio daqui e vou dizer para vocês que Z vale Y mais 60 sobre 2. Mais Y eu acabei de calcular. Então Z vai ser 60 mais Y sobre 2. Como Y é 45, 60 mais 45 sobre 2, 105 sobre 2, vai dar 52,5 centímetros. Mais uma vez, se eu olhar para esse meu trapézio aqui, ó, esse que eu estou desenhando aqui com vocês, eu sei que X é igual a 30 mais Y sobre 2. Tá aqui. X é igual a 30 mais Y sobre 2. No caso, Y vale 45. Foi o primeiro cálculo que eu fiz. 30 mais 45, 75 sobre 2, 37,5 centímetros. Então, usando o conceito de base média de um trapézio, eu fui capaz de encontrar X, Y e Z. Basta agora eu somar essas medidas, incluindo o 30 e o 60, que eu vou ter a soma de todos os degraus. 30 mais 37,5, mais 45, mais 52,5, mais 60. X, Y e Z. Se eu somar tudo, eu vou obter 225 centímetros, que é um valor coincidente com o que eu tinha encontrado por meio da minha solução número 1. Tá? E eu vou propor agora para vocês uma solução que é de número 3, usando um conceito de propriedade aritmética. A propriedade aritmética, ela é uma sequência em que cada termo é igual à média aritmética do termo anterior e do termo posterior. Conforme eu já tinha discutido com vocês, usando ainda aqui a ideia de base média, eu posso dizer para vocês que X é igual a Y mais 30 sobre 2. Ou seja, X é a média aritmética de Y de 30. Se eu olhar para esse meu trapézio aqui, que tem X, Y e Z, o Y agora é a base média do trapézio que tem como topo X e como base Z. Então, Y é igual a X mais Z sobre 2. Por outro lado, se eu olhar para esse trapézio aqui, ó, Y, Z e 60, Z é igual a Y mais 60 sobre 2. Ou seja, eu estou mostrando para você que essa sequência, do 30 até o 60, é uma sequência que atende a propriedade de que cada termo, a partir do X e até o Z, é igual ao termo anterior mais o termo posterior dividido por 2. Então, esses números aqui estão em progressão aritmética. E a questão passa a ser, então, a soma dos termos de uma progressão aritmética. Recordando com vocês que aqui o objetivo é esse, fazendo com que vocês adquiram uma base grande para fazer bem o Enem de vocês, a soma dos termos de uma progressão aritmética que tenha termo inicial a 1 e termo final a n, e tenha n termos, é a 1 mais a n vezes n sobre 2. Está aqui para vocês, esse n é a 1 mais a n vezes n sobre 2. Nesse caso, quem é o meu A1? 30, termo inicial. Quem é meu AN? 60, o termo final. Quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu vou aplicar a fórmula da soma dos termos de uma PA para resolver essa questão. 30 mais 60 vezes 5 sobre 2. 30 mais 60, 90, por 2, 45, vezes 5, 225 centímetros. O que nos permite encerrar a questão. Então, eu tive atenção com vocês para apresentar a resposta por meio de 3 soluções distintas. Uma solução intuitiva, em que você vai usar um conhecimento, divisão espacial, junção de 2 trapézios para obter um paralelogramo. A 2, em que você também vai usar o conceito de base média de um trapézio, base média de um triângulo, e vai calcular degrau a degrau. E o terceiro conceito, que é a adaptação para a progressão aritmética, em que a soma dos termos de uma PA é a 1 mais a n vezes n sobre 2. Espero que vocês tenham compreendido. Se gostaram, curtam, compartilhem, dê a dica para os colegas de vocês, se inscrevam no canal, ativem o sininho, assistam todas as aulas que nós já postamos sobre matemática para o Enem e façam uma prova com excelente desempenho. Um forte abraço a todos e até a próxima oportunidade.